Rodando aqui a vinhetinha. Pronto, tá gravando. Tudo bem, pessoal. Beleza. Meu nome é André Felipe Simões, sou professor da Escola de Artes e Ciências Humanidades e estamos aqui em companhia da professora Úrsula Dias Pérez, também professora, colega minha da Escola de Artes e Ciências Humanidades, também conhecida como USP Leste. Na capital, na cidade de São Paulo, você tem dois campi, um que é a cidade universitária, Butantã, também conhecido como Butantã, e a USP Leste, Escola de Artes e Ciências Humanidades, uma enorme unidade da USP, até onde eu sei, né, Úrsula e Jefferson, somos cerca de quase 5.000 pessoas, a comunidade iaxiana, o que significa, em número de alunos, é uma unidade da USP que só perde em tamanho. Muito bem-vinda, Flávia, nossa querida colega. Oi, Flávia. Oi, Flávia, bem-vinda. Só perde em tamanho para a FEFELESTE, né, a Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, então é uma unidade enorme, né? Então, a gente está iniciando, então, esse evento, que é um webinário focado na apresentação no filme, que esteve em cartaz até 15 horas de hoje, mas vocês vão poder assistir totalmente livre, né, gratuito, claro, no contexto da 4ª Mostra Ecofalante da Superintendência de Gestão Ambiental da USP, na sexta-feira próxima, ou no sábado próximo, ou domingo próximo, em muitos horários, tá? Então, por exemplo, no sábado próximo, a partir de meia-noite, vocês têm 24 horas para assistir esse filme. Totalmente gratuito, é só entrar no site, colocar lá no Google 10ª Mostra Ecofalante. É muito fácil o cadastro, em menos de um minuto você se cadastra, e vocês vão ter acesso a esse maravilhoso e importantíssimo filme, baseado na obra do economista francês Thomas Piketty, que é o cerne. É exatamente isso, está aqui. O Jefferson já disponibilizou o link. Então, antes da professora Úrsula se apresentar, e eu também rapidinho, né, a gente vai transmitir aqui o link do evento, né, uma chamadinha que foi feito, pelo que eu compreendi, pela Superintendência de Gestão Ambiental para a gente ter uma movimentação, uma abertura para esse evento de hoje, tá bom? Que é um debate sobre o filme e de modo correlato ao livro, né, de mesmo homônimo. Vamos lá, a chamadinha está aqui. Vinheta. Passar a vinheta da Mostra Ecofalante USP. Eu vou tirar meu som para ficar a melhor qualidade aqui. Meu som e meu vídeo. Tornando aqui, eu gostaria de convidar a minha colega de unidade, não só de unidade, mas também de programa de pós-graduação. Nós atuamos juntos no programa de mudança social e participação política, o PROMUSP, da IASH USP, um programa que recentemente temos doutorado também, uma conquista bem interessante, dentre outras conquistas desse nosso contundente e forte programa de pós-graduação. Úrsula. Oi, pessoal, muito bem, muito legal estar aqui com vocês, fazendo essa discussão tão importante sobre o contexto das desigualdades, né, que a gente vive no Brasil e no mundo, né, discutindo um pouquinho esse filme. Então, como o André já falou, e agradeço, André, meu colega, por esse convite para fazer essa parceria aqui hoje, que toda a iniciativa foi dele. Eu sou colega dele na EASH, né, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, no curso de Gestão de Políticas Públicas, e eu venho trabalhando nesse curso e também no programa de pós, na pós de mudança social e participação política junto com o André,
E minha área de pesquisa, de atuação, é a área de finanças públicas. Finanças públicas, orçamento, gestão participativa. Então, eu trabalho com essa discussão em políticas públicas, e esse contexto do filme é uma questão extremamente importante, que especialmente nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado a entender um pouco os contextos aí de conflitos em torno das reformas tributárias no Brasil, e essa discussão do Piketty tem tudo a ver com essa nossa discussão de reforma tributária, nossas dificuldades, né, de ter uma tributação mais justa, mais equânime no Brasil. É isso. Obrigado, Úrsula. Eu sou André Simões, eu tenho 51 anos, sou engenheiro de formação, né, engenheiro metalúrgico, com mestrado na área de ciências materiais, também na área de engenharia, né, mas já migrando da metalúrgica para mecânica, mas o meu doutorado e pós-doutorado é realmente o que eu vivo, né, as minhas pesquisas, minha vida nos últimos 20 e poucos anos tem sido decorrente do meu doutorado, que é na área de planejamento energético. Então, a minha atuação é principalmente na elaboração de políticas públicas, dialogando com todas as esferas da sociedade, no contexto de planejar a oferta e a demanda de energia, alternativas energéticas, e, claro, sempre que possível, sempre que a gente conseguir, minimizando os impactos ao meio ambiente. Trabalho demais com a questão das mudanças climáticas, já participei de muitas COPs representando o governo brasileiro, né? A última COP eu não pude participar, não fui convidado, nenhuma pessoa da academia pôde participar, mas é um trabalho que eu levo muito a sério, eu gosto muito, e a despeito dos meus receios de avião, eu cruzo aí o mundo procurando construir uma perspectiva de vida para gerações futuras, não só os humanos, mas os demais seres vivos. A gente está numa situação de grave contexto de premente crise climática. O próprio livro do Piketty também aborda esse assunto, né? De uma forma, claro, tangencial, indireta, mas muito clara. E, pessoal, em termos de USP, eu estou na USP desde 2008, sou professor desde o início de 2009, meu concurso foi 2008, final, e eu trabalho no curso de bacharelado em gestão ambiental, curso que dialoga demais com o curso de graduação que a USP trabalha, gestão de políticas públicas. Muitos colegas, eu já ministrei aula lá, optativa e tal, e são cursos com muitos professores, né? Tanto gestão ambiental como GPP, somos mais de 30 professores, são cursos grandes. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Ei. E no contexto de pós-graduação, eu trabalho no curso de pós-graduação em energia, lá no Instituto de Ambiente, Instituto de Energia e Ambiente, lá em frente à Poli USP, né, antigo Instituto de Eletrotécnica e Energia, até para vocês darem conta da importância da questão ambiental, né? Instituto de Energia e Ambiente agora. E trabalho também na pós-graduação em Mudança Social e Participação Política com a professora Úrsula, e na pós-graduação em sustentabilidade, mestrado e doutorado em sustentabilidade na própria Escola de Artes e Ciências e Humanidades. Então, estamos aqui para debater com vocês. Tem outra coisa, Úrsula, que eu queria, já que eu estou sendo um bom funcionário da USP hoje, direitinho, bem para ganhar assim uma premiação e tudo mais, direitinho meu trabalho, eu queria apresentar aqui para vocês um texto que a própria superintendência elaborou para a gente fomentar aqui o evento, né? Um textozinho muito curto, mas que ele é a chamada para o evento, né? Me pediram para eu passar esse textinho aqui. Cadê esse textinho? Tá bom? Deixa eu botar aqui para a gente... para fazer uma introdução. Ecofalante. Tá bom. O texto de abertura, pessoal, que eu vou ler para vocês agora é o seguinte. Bom, bem-vindos, então, ao webinário. Eu criei um nome bastante exótico, Úrsula, mas que eu acho que tem a ver com o evento, né? O nome do webinário que a gente criou é Thomas Piketty e a importância de sua análise CERN. Nos países envolvidos, a taxa de acumulação de renda é maior do que as taxas de crescimento econômico. Esse é o nome do nosso webinário, né? Uma proposta de título. Vocês são muito bem-vindos a esse webinário realizado pela Escola de Artes e Humanidades em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental da USP. E esse evento faz parte da programação da 4ª Mostra Ecofalante USP e Agenda 2030, fruto do acordo educacional entre a Universidade de São Paulo, via sua Superintendência de Gestão Ambiental, e a Organização da Sociedade Civil Ecofalante. Para compor esse webinário, nós nos baseamos no filme O Capital no Século XXI, a fim de estimular a reflexão sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Esse filme, pessoal, ele tem uma correlação mais direta com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, né? Emprego digno e crescimento econômico,
e com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10, que preconiza a redução das desigualdades. Então, esse é o mote, né? Esse é o mote do nosso evento, né? E a proposta é estimular o debate centrado no filme e de modo correlato nos 17 ODS das Nações Unidas, né? E para a gente já apresentar, iniciar mesmo o debate, para a gente ter um estofo, para quem não assistiu o filme, lembro novamente, eu mesmo havia compreendido errado, o filme está disponível, ficou disponível até há pouco, mas a partir de sexta-feira vocês podem assistir em diversos horários. Aqui o nosso Leo Jefferson já disponibilizou o link do site da Ecofalante. Mas vamos iniciar, Úrsula e pessoal, com o curta, né? O trailer. O trailer rapidinho, de 1 minuto e pouco. Para quem não viu o filme, o trailer é muito bem feito, foi muito bem feito, e dá um mínimo estofo para a gente iniciar os debates. Vou aqui... Vamos lá. Deixa eu tirar meu som. Money, power, poverty, extreme inequality. There's always been an elite monopolizing capital. Moi, j'ai très peur en ce début du XXIe siècle à cause de ce que j'observe dans les données historiques. In the 18th century, money marries money, so poverty is a death sentence. The way the elite stays in power is also by shaping the way that we think. Make America great again. We have a mythology that what's good for Wall Street is good for Main Street, but that's really never been true. People are bankrupting themselves. This transformation of the economy is generating a small class of very wealthy people. And extreme poverty. In advanced economies, 2/3 of the population is now on track to be poorer than their parents. Most people view this as some sort of generational fight. What happens to taxation? Large amounts of wealth are moved offshore. People have the money to make sure they stay at the top. The system is rigged. This is producing a new social story. People are starting to say enough of the inequality and enough of not having a story about how this ever gets better. We can absolutely link the rise of fascism and extreme poverty. It is all about money. Blaming your neighbour doesn't make you any richer. There's going to have to be a political and economic reset. We have to make choices about which future we wind up in. It's a move towards creating a new vision. Deixa eu parar de compartilhar. Voltamos. Para a gente realmente iniciar, a gente foi muito elegante com Thomas Piketty, esse importantíssimo economista francês, mas é bom lembrar que o filme não é de autoria dele, né? O filme, ele foi feito... O filme, eu tenho que lembrar do filme, deixa eu botar aqui a Ecofalante. O filme não foi... O Piketty, inclusive, é entrevistado em alguns momentos do filme, em diversos momentos, mas o filme não é de autoria dele, né? Vou mostrar aqui quem são os cineastas que elaboraram esse filme tão importante, né? Porque ele é co-produtor, né, André? Ele dirigiu o filme com Justin Pemberton. Thomas Piketty dirigiu o filme, a produção do Matthew McAuliffe e Ian Leprado. O roteiro é dele, né? O filme é extremamente Thomas Piketty. Tem a fotografia da Daryl Ward, edição Sandy Bompard. O filme é de 2019 e ele é uma coprodução francesa, da Nova Zelândia. O filme que vocês se programando para assistir a partir de sexta-feira próxima, ele tem uma duração de 103 minutos. Então, é um filme de 1 hora e 43 minutos. Professora Úrsula, vou voltar aqui e queria... Você falou de uma pergunta para a gente iniciar, assim, estimular, mas eu queria lembrar de um escritor francês, que todos vocês já ouviram falar, já leram, Honoré de Balzac, que viveu entre 1799 e 1850. Nos textos do Balzac, ele lembrava muito quão mais positivo para você ter uma situação de vida
com muito favorecimento social, status, você ter um casamento com uma moça de família rica, do que você ter um desempenho fascinante, você se esmerar para ser um excelente médico, advogado, historiador, geógrafo, químico, porque por mais que você se desempenhasse muito no seu desenvolvimento profissional, seja tecnicamente falando, qualquer tipo de profissão, isso não vai chegar nem a um pequeno quinhão do seu aporte de poder, da sua força social, do seu status, derivado de um casamento rico, de um casamento com pessoa de posses. O livro do Piketty também é fascinante porque ele dialoga muito com a literatura, né? Então, o Piketty, esse livro, como todos vocês já sabem, né? E o filme, trabalha com a questão da reprodução das desigualdades. E ela passa por contextos diversos, por exemplo, como a criação de simbolismos de subcidadanias. Na medida que tem gente que não merece ter direitos, essas pessoas podem ficar excluídas à margem do processo. Então, eu queria que a professora Úrsula puxasse, né, a partir daí, né, ou de onde você quiser, Úrsula, mas me fascina muito esse momento que o Brasil e o mundo vivem. Talvez o neofascismo, né, seja a forma mais eficaz de replicação da concentração de renda, o que, inclusive, é o final do filme tão angustiante. Né? Esse momento de por que o neofascismo no momento de tanta desigualdade social? Talvez seja a melhor forma de replicação de um modo de capitalismo que é centrado na concentração de recursos, de riqueza nas famílias. A Oxfam, aquela consultoria do Reino Unido, dá conta que no ano passado eram 26 famílias que detinham riqueza equivalente à metade da população mundial, a metade mais pobre, ou seja, 3,6, 3,7 bilhões de habitantes. E uma continha rápida do querido economista Ladislau Dalbo, eu gosto muito dele, colega da PUC São Paulo, professor emérito. Ele estava falando, o PIB mundial hoje, pessoal, ele é da ordem de 85 trilhões de dólares. Esse PIB, pessoal, se a gente fizesse uma conta, dividisse pelo número de habitantes da Terra, somos hoje quase 8 bilhões de habitantes, somos 7,8 e pouquinho bilhões de seres humanos na Terra, daria, Úrsula, pessoal, para que uma família de 4 pessoas, todos os meses, vivesse com uma renda de 20 mil reais. O problema do mundo está longe de ser recursos naturais. A Terra, esse planeta, é riquíssimo. Riquíssimo. Além das nossas novas tecnologias que nos apresentam energia decorrente do aproveitamento solar, eólico, ondas, marés. Mas por que temos tantas desigualdades se podíamos ser tão iguais? Não é um problema de recurso, é um problema político, um problema de simbolismo ideológico, cultural. Úrsula, com essa minha introdução meio sem um roteiro prévio, sem nenhum roteiro prévio, eu queria te colocar na roda do debate. Olha, achei bom, André, achei que você trouxe aí questões interessantes, tanto do Balzac quanto essa discussão, né, da possibilidade de fazer essa divisão per capita, nos colocaria numa outra situação, citando Dalbor, e eu queria fazer uma reflexão com todos aqui do seguinte, né, que eu acho que é um dos motes principais do livro e do filme. Antes de fazer a reflexão, vou citar um outro livro que, não sei se vocês já leram, se conhecem, que é A Era dos Extremos, do Hobsbawm, que eu gosto bastante, é muito interessante, porque eu acho que vale a pena a gente pensar que, como diz o Piketty, a gente sempre teve a desigualdade como um problema econômico e social, mas a gente teve uma mudança de níveis de desigualdade quando a gente compara e tenta entender o que é a mudança do século XIX para o XX e do XX para o XXI. A Era dos Extremos, né, vamos dizer, o que aconteceu durante o século XX, nos permitiu estruturar uma possibilidade de ver uma sociedade distinta a partir do pós-guerra, né? O pós-guerra, em uma diversidade de países, muito capitaneado pelas mudanças dos países europeus, mas também nos Estados Unidos, colocou uma perspectiva de uma sociedade um pouco mais colaborativa e estruturada num estado de bem-estar. E essa perspectiva vinha da compreensão da necessidade do Estado intervir para garantir redução de desigualdade. Inclusive na perspectiva de evitar o temor de um novo movimento nazista, um novo movimento fascista, como tinha acontecido ali na Segunda Guerra Mundial. Então, Úrsula, posso fazer um parênteses e fazer uma pergunta para você, aproveitando, como diz aí na questão de ordem, já que eu estou ficando velhinho, vou esquecer. Você também não acha, Úrsula, que esse tipo de
de necessidade de recriação, suavização do capitalismo, ele também não decorre de necessidade do capitalismo enfrentar, inclusive, as aderências crescentes da população diante do socialismo soviético. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que você tem a crise, né, do pós-guerra e esses movimentos, né, que tomam Alemanha, Itália, Japão, né, tendentes para o fascismo, você tem, ao mesmo tempo, uma disputa de possibilidades de modelo de produção com os países soviéticos e com uma integração ali colocada por esses países. Então, esse temor, né, de uma contaminação, né, de uma revolução socialista também coloca para os estados capitalistas a necessidade de uma redução das desigualdades. Então, de fato, há uma diversidade de fatores do pós-guerra, da retomada de movimento, da pressão do capital querendo o Estado como apoiador, porque se você não tiver consumidor, você não tem sequência do capitalismo, né? Então, mas o ponto é que percebe-se a possibilidade de uma redução da distância. Não que a gente tenha chegado a ter níveis de equidade, nunca tivemos, né? Houve só um apaziguamento da desigualdade e pela primeira vez, a perspectiva de mobilidade social, que antes não havia, como eles bem colocam no filme, como está tratado no livro. Até o século XIX não existe a possibilidade de mobilidade social. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Nasceu rico com herança, vai morrer rico, porque a herança vai sendo passada, né, e vai sendo cuidada pelo rico. Então, essa possibilidade de mobilidade social, ela vem muito na perspectiva de um Estado interventor, de um Estado que permite a garantia de educação pública, de saúde pública, de saúde, de assistência social. Agora, quando você começa a ter uma nova perspectiva de financiarização do capital, tudo isso passa a ruir, que é o final do século XX e as reformas dos anos 80, né, final dos anos 70, 80 e 90 para diante. E é disso que vem a questão atual, como que a gente lida com o acirramento dessas desigualdades que não são deste momento, já tem décadas, mas que estão numa disparada de um crescimento espiral. Uma disparada de um crescimento espiral que começa a gerar temor, inclusive nos capitalistas, de novo. É interessante você ver que tem uma movimentação de pêndulo que o próprio Stiglitz faz a discussão, faz parte do filme, e o Stiglitz vem colocando, né, mais recentemente, numa perspectiva, inclusive, para o capitalismo, se não houver uma redução da desigualdade. Mas isso, no próprio plano Biden de investimento estatal mais massivo, não só na área de energia, ele é contundente nesse sentido. Os próprios capitalistas pensantes, né, isso há no mundo afora, está claro que esse cenário de barbárie, você deve lembrar de um economista famoso, romeno, Georgescu Roegen, cenário barbárie, né? Esse cenário barbárie, ele tem limite, vai ter uma hora que um momento que o dono do Cadillac com seu vidro blindado, ele não vai conseguir. As hordas de pessoas angustiadas, famintas, está aumentando. Pessoal, no Brasil, Úrsula, tem um dado que me chocou muito recente, que eu li nessa revista inacreditável, chamada Forbes, aqui Brasil, né? Nos últimos 6 meses, parece que surgiram novos 40 bilionários no Brasil. Bilionários, exato. Acontece, Úrsula e colegas queridos desse evento aqui, nos últimos 6 meses, mais ou menos também, um pouquinho mais, né? Cerca de 19 milhões de brasileiras e brasileiros entraram em situação de fome. Eu não estou nem falando de pobreza e miséria. Fome. Então, eu fiz uma conta meio estranha, né, Úrsula, que aparentemente para cada 500 mil brasileiros com fome, tem um bilionário. Então, a gente está falando de um momento com pandemia. Eu lembro a vocês que recentemente o homem mais rico da Terra, né, planejou e fez uma viagem espacial, numa metáfora, como se a Terra que a riqueza tanto penalizou a natureza, a sociedade. Agora a solução é sair da Terra. A Terra está se tornando um ambiente muito difícil. E, para complicar, você tem uma redução de direitos trabalhistas, perda de direitos trabalhistas, vulnerabilização dos sindicatos, a criação da mítica de que o Estado mínimo é a solução para um país pobre, cheio de desigualdades como o Brasil, quando, na verdade, Úrsula e pessoal, eu tive umas experiências de trabalho muito interessantes, pessoais, além da literatura, na Austrália no passado, nos Estados Unidos em 2019. Como eu vi ali um Estado forte, pessoal que fala tanto aqui no Brasil, Estado mínimo é a solução, Estado é o elefante branco. Vamos fazer o seguinte, vamos privatizar a NASA? Vamos privatizar o Parque de Yellowstone? Não existe isso. A universidade tem que ter apoio governamental, estatal, planejamento de sociedade. Uma coisa, pessoal, é política de Estado.
outra coisa é política de governo. A USP é fruto de uma política de Estado. Política de governo tem sua importância, mas a gente tem que levantar a ideia, é ruim. O sistema pode entrar em colapso social se a gente continuar nessa tônica de crescentes reproduções de desigualdades. E o Piketty, Úrsula, vocês viram no filme, e vão assistir se vocês não assistiram ainda, ou no livro, ele propõe uma coisa que eu acho maravilhosa, Úrsula, mas eu não sei como realizar na prática, a questão da taxação progressiva de impostos. Olha, vamos taxar a riqueza. Úrsula, como é que a gente faz isso, já que a riqueza, as famílias ricas são donas da mídia do mundo? Então, eu reflito que, enfim, essa tem sido uma discussão muito forte aqui no Brasil no ano da pandemia, né, de que a gente, não sei se vocês todos sabem que no Brasil existe uma elevação de tributação sobre a renda até mais ou menos 12, 13 mil reais, e depois da alíquota efetiva, que não passa de 12, porque apesar de ser 27,5, tem uma série de deduções. Depois essa alíquota passa a baixar, e aí quanto maior a renda da pessoa, menor o imposto efetivo, chegando ao ponto de que algumas pessoas pagam menos de 3% de alíquota efetiva de imposto de renda, né, sendo bilionários. Porque essas pessoas não têm uma declaração de imposto de renda no Brasil, taxada, porque recebem via empresa, via dividendos, isso até a semana passada era absolutamente não tributado, agora vai ser tributado, mas de uma forma também bastante limitada, enfim, não sei, não faz sentido a gente entrar nesse detalhe hoje, mas a mini reforma que foi feita não é algo que vai nos resolver as nossas questões e ainda por cima pode reduzir as receitas de estados e municípios. Mas o grande ponto é que no Brasil, quanto mais pobre você é, mais imposto você paga de forma tributária agregada, considerando os impostos sobre consumo, sobre serviços, sobre a renda e patrimônio. Como a gente cobra muito pouco sobre a renda e patrimônio, e a gente cobra muito sobre consumo e serviços, ICMS e ISS, as pessoas mais pobres têm uma carga tributária, muitas vezes, de quase 40%, e as pessoas mais ricas chegam a ter uma carga tributária no máximo de 22% se tiver lá um consumo importante da sua renda. Então, o dobro, às vezes mais que o dobro. E se a gente fizer o recorte, pessoal, por cor e por gênero, é a maior desigualdade ainda, porque mulheres negras são as pessoas mais sobretaxadas no Brasil em comparação a homens brancos. Então, a camada mais pobre no Brasil de mulheres negras tem uma tributação de quase 36%, e homens negros de 32,4%, enquanto homens brancos têm uma tributação de 13%. Então, é óbvio que é muito difícil você conseguir garantir igualdade de oportunidades nessa situação, tributando as pessoas desse jeito e ainda por cima não ofertando política pública de forma equânime. Porque a tributação ela tem dois efeitos. Um é tentar ajustar as diversas dotações da sociedade, né? Cobrar mais de quem tem mais, cobrar menos de quem tem menos para ajustar o que sobra. E, para além disso, usar o recurso de forma progressiva também. Então, a gente tem um problema como a gente tributa, que é regressivo, e a gente também tem um problema como a gente oferta, porque boa parte das nossas políticas não são absolutamente progressivas, né? Elas acabam centrando-se mais nos centros urbanos e acabam indo também com uma oferta mais contundente para pessoas, homens e mulheres brancos e de renda média maior, né? Eu já te dou a palavra, Diamantino, só queria fazer um exemplo aqui. Quando a gente considera, por exemplo, a campanha de vacinação agora da Covid, é um exemplo muito prático de como a oferta da política pode ser equivocada. Você fez um recorte por faixa etária e começou com os mais velhos. No Brasil, as pessoas mais velhas que conseguem chegar até a idade mais avançada são brancos. Mas as pessoas mais afetadas pela Covid são pretos e pardos, que não chegam nessa faixa etária de acima de 80 anos. Então, as pessoas que mais precisavam da vacina não foram priorizadas porque a gente não fez um recorte por cor. Então, a nossa política não consegue ser progressiva nesse ponto de equidade racial. Fala, Diamantino, por favor. Oi, pessoal. Oi. Tudo bem com Bem-vindo, Diamantino. Muito bem-vindo. Legal. Tá aqui com todo mundo. Eu só lembrei do seguinte, viu? Quando o André fez essa pergunta aí a respeito do imposto progressivo, eu lembrei do filme do Giordano Bruno,
Lá no finalzinho, quando ele está na fogueira, ele fala assim, mas que inocência minha, pedir para os poderosos para abrir mão do poder. E aí, Exato. o resultado dele foi que ele assou na fogueira. Exato. Então, Exato. essa é a questão. Agora, veja, André, o Estado, né, ele é importante, né? Mas não, tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, de você ter alguma mediação em termos de direitos, né? Mas para fazer isso que está fazendo agora, né? Porque essa destruição toda aí, que você está tendo de políticas, enfim, de tudo, a razia, é com base no poder do Estado. Então, essa conversa de que o Estado tem que ser inimigo dos escambaus, tomara que fosse, vamos dizer assim. Se o Estado fosse inimigo, quem sabe a gente estivesse um pouco melhor nessa circunstância. Mas acho que... Pois é. Pessoal, só para não esquecer um dado, Úrsula e Diamantino, tem um estudo que eu estava trabalhando aqui na IASH, inclusive, fazendo uma avaliação sobre expectativa de vida. Tem um bairro aqui na cidade de São Paulo chamado Cidade Tiradentes. Vocês conhecem. Tem um outro bairro que é de classe média alta, chamado Higienópolis. Cidade Tiradentes, pessoal, vocês terem uma ideia do que você falou, Úrsula, a reprodução de políticas não progressivas. Cidade Tiradentes, a expectativa de vida média é de 43 anos ao nascer. Higienópolis, semelhante ao Japão, quase 80 anos, 80 e poucos anos, na mesma cidade. Então, por exemplo, quando você decide iniciar a vacinação no Brasil, inclusive atrasada, tem muitos trabalhos mostrando que mais de 250 mil mortes foram inevitáveis, vidas jogadas fora, banalizou-se a vida e banalizou-se a morte no Brasil, mas a vacinação jamais poderia iniciar num país tão desigual e com desigualdades regionais, localizadas, pelas pessoas mais velhas, porque quem vive mais no Brasil é quem vem da classe média alta, quem teve acesso à educação. E, Úrsula, não consigo não lembrar de uma pessoa que me inspira até hoje. Não sei se meu pai está aqui ouvindo, meu irmão está aqui, meu querido irmão Gustavo José, meu pai que tanto me inspira, os dois, né? O Darcy Ribeiro, pessoal, ele lembrava sempre, né? Uma pessoa que eu admiro, respeito, leia o povo brasileiro, Darcy Ribeiro. A crise da educação, que poderia reverter e fazer as pessoas compreenderem que são vítimas de um processo que as escraviza em situação de vulnerabilidade total, existencial, filosófica, de acesso à cultura, arte, educação, saúde, ela é uma crise que não é uma crise planejada. É um dos maiores casos de sucesso da elite econômica brasileira. A crise educacional é uma mentira que é crise que surgiu do nada. É uma crise planejada, porque quanto menos acesso à educação, mais as pessoas não questionam o status quo, mais as pessoas defendem os seus opressores. Vocês vão ver amanhã nas ruas do Brasil milhares de pessoas oprimidas, com dificuldade até para ter acesso ao alimento, defendendo seus opressores, que não são só exatamente os neofascistas, são também os donos do poder econômico. É só lembrar para você, por exemplo, de Brasília, que nessa época do ano está super vazia, em feriado, que as pessoas não lotam os hotéis para assistir parada, desfile militar, não aconteceu, nunca aconteceu. Os hotéis de Brasília, pessoal, de luxo e alto luxo, as acomodações, estão lotados. É bom lembrar que quem há de participar de manifestações amanhã focadas, voltadas a, sei lá, uma teocracia, não sei o que é isso, mas pessoas da classe média alta e da elite que conseguem pagar hospedagem de luxo. Então, os hotéis de Brasília estão cheios. Então, eu fico muito verificando que esse modelo capitalista está naufragando. Foi possível ter os 30 anos de ouro depois da Segunda Guerra Mundial, por motivos diversos. Essa reconstrução da Europa, Plano Marshall, muito uso do petróleo. Esse ciclo se fechou, no qual o crescimento econômico tinha algum viés de desigualdade de desenvolvimento social, algum viés. Esse momento parou, e aí, Úrsula, figuras emblemáticas que marcam muito esse início do neoliberalismo mais contundente, Donald Reagan, Margaret Thatcher, o Papa João Paulo II atuando numa tríade bastante nefasta, e a gente vive hoje uma situação de não futuro. Eu que trabalho com questão de mudança climática, pessoal, a gente tem uma angústia muito grande. O professor Paulo Artacho, da USP, que não é nenhum progressista radical, é um homem muito contundente, mas, olha, pessoal, debate dele anteontem, se nós não mudarmos o sistema sociopolítico do mundo, o sistema sociopolítico e econômico, não temos futuro para a humanidade. A partir de 2045, 2050, produção de alimentos no centro do Brasil, no meio dos Estados Unidos e naquela região ali do Mediterrâneo, aqueles países que produzem muito grão, você não vai ter condição de produzir grão. Grão que alimenta as pessoas. Então, como é que a gente vai ver que futuro tem para os nossos alunos, para os nossos filhos? Como é que uma pessoa vai chegar à idade minha, do Diamantino, do Úrsula? Minha, muito dramático. Então, eu queria fazer um diálogo com vocês dois, colocar duas... É um branco que sobreviveu.
Duas questões. Uma lembrar que até os anos 80, né, quando começam as mudanças do Reagan e da Thatcher, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tinha tributação progressiva de imposto de renda. Várias alíquotas. Se não me engano, em torno de 12 a 15. Estados Unidos tinha e aqui tinha. Estados Unidos tinha a possibilidade de taxar, em função de todo o período da guerra, e o Reino Unido também, até 90% imposto de renda, porque era a perspectiva de atuação de guerra, né, que te permite aumentar tributos. São momentos de guerra que a população aceita esse tipo de mudança. Então, essas alíquotas existiam. Não que elas eram efetivadas, mas elas eram mais progressivas. O Reagan e a Thatcher vão entrar no movimento de desregulamentar o controle de capitais, e isso passa por reduzir essa tributação sobre a renda para que os capitais pudessem, né, ter uma volatilidade e ter menor tributação para facilitar a acumulação de lucro dos capitalistas. E não só essa mudança, vão fazer uma série de mudanças no mercado financeiro para possibilitar você criar mercados de títulos e mercados de hipoteca e mercados de fundos imobiliários. E essa mudança nos Estados Unidos, ela vai através dos bancos internacionais para milhares de países, né? Milhares não, estou exagerando, mas para mais de 120 países. E o Brasil vai reproduzir essa mudança, gente, não na época da nossa... A gente faz essa mudança das alíquotas de imposto de renda, não foi no período da ditadura, até 84. A gente faz isso já depois da democracia, né? Foi Sarney que faz, tutelada, né? Que faz essa mudança. Isso. E a redução, né, a eliminação da tributação sobre dividendos já foi no governo Fernando Henrique, né, em 95. E a gente, então, entra nessa perspectiva de desregulamentação também dessa tributação de capitais, nesse modelo em que a gente vai vendo o mundo todo de grandes conglomerados, porque o capitalismo tende a grande conglomerado, sempre. Só que agora, numa perspectiva, como eles mostram no filme, muito mais incontrolável, porque você consegue, com a mobilidade tecnológica que se tem, movimentar dinheiro e empregos a qualquer momento, né? Então, você não tem mais amarras do modelo, né, vigente até meados do século XX. Isso permite que a Google coloque toda a sua declaração de renda, de tributação, nas Bermudas, que é o que eles mostram no filme, e não paga imposto de renda para país nenhum. Então, a discussão até que eles propõem no filme é que uma mudança tributária deveria ser uma proporção do que os países geram de tributação da Google, e independente de onde a Google esteja, ela tenha que pagar tributo para a França, para o Reino Unido, para os Estados Unidos. Isso eu acho interessante, mas isso não nos resolve o problema da América do Sul e nem da África. E nem de boa parte de outros países e do sul da Ásia. Porque se a gente não tiver uma solução global desse capitalismo, né, desenfreado e financiarizado, você vai ter a tendência de concentrar recursos nos países mais ricos, retirando esses recursos da mão de obra de países mais pobres. Então, de fato, concordo contigo, André, a solução passa por se repensar como é que se dá esse capitalismo global e como é que a gente pensa uma tributação e um controle, uma regulamentação ajustada entre países. Da forma em que está, é uma disputa sem trégua, fraticida, em que ninguém ganha, só os grandes conglomerados e poucos, né, poucos ricos do mundo. A desigualdade no Brasil aumentou muitíssimo. Um dado. 105 brasileiros detêm a riqueza equivalente a 106 milhões, a parcela mais pobre. 5 brasileiros, homens, brancos, né, com aqueles nomes lá de cara que 1% dos brasileiros detém 37%, se não me engano, na renda nacional, gente, 1%. É a pior concentração de renda do mundo, quase. É a pior da América Latina, é pior que a dos Estados Unidos, que a dos Estados Unidos já é muito ruim. Fala, Diamantino. Eu não vi o vídeo, né, ainda, também não li o livro. Eu não conhecia o livro. Um livraço, Diamantino, um livraço. Mas eu fiquei aqui interessado em participar desse debate, porque na semana passada eu estava lendo 2 outros livros que eu estou achando que se
eles têm a ver com essa discussão, porque eles colocam essa questão toda do ponto de vista estrutural. Um deles é esse aqui, a crise do valor de troca, do Kurz, né, do Robert Kurz. E ele vai falando ele vai colocando essa questão da concentração do ponto, mas não como uma opção política, e sim como uma questão estrutural, justamente do processo de acumulação capitalista, né? Capitaneado, segundo ele, agora, já no século XXI, pelo avanço da ciência, de um lado, as ciências que ele chama de ciências naturais, mas são as ciências, vamos dizer assim, das engenharias, vamos dizer assim, e de outro, a ciência da organização do trabalho, com os métodos de organização do trabalho, com Fordismo, toyotismo e coisa do gênero, e mais a automação. O que levaria ao que é um processo assim, sem parada e concentração, né? Então, isso de um lado. E de outro, um livro de uma autora brasileira que se chama, deixa eu ver aqui, Virginia Fontes, cujo livro é O Brasil e o Capital e o Imperialismo, em que ela vai falando justamente da caracterização desse mundo atual do financeirizado, né? E como o capitalismo se desenvolve com base na expoliação. E não só das populações, vamos dizer assim, marginalizadas, né, do chamado Sul Global, mas também com a assim, erosão, o ataque aos direitos mesmo dos países centrais, esses que foram conseguidos nos 30 gloriosos anos e coisas do gênero. Então, eu vou ler esse livro e assistir o vídeo, mas eu acho que esses formam um bom trio para a gente entender essa lógica, porque assim, o resultado é desesperador, né? Então, a gente tem que entender a lógica desse sistema. E, Diamantino, se você puder escrever aqui no chat aqui o nome não digo dos livros, mas dos autores, para a gente correr atrás, que tem gente aqui muito boa, doida para poder evoluir. Ana, muito Aninha, legal. Você não quer a palavra? A gente pediu aqui para a professora Ana Fracalanza. Eu quero sim. Obrigada. Gente, boa tarde. Então, eu queria começar aqui... antes de começar comentando aqui uma questão que a Úrsula falou logo no começo, eu não assisti ao filme, pensei que a gente fosse ver aqui antes do debate. Eu também pensei, desculpem. Mas, de qualquer forma, eu vi depois que a gente tem como assistir... vai ter um período, né? Depois que a gente vai próxima, Aninha, você tem muitos momentos para assistir sexta, sábado, domingo, diversas tá horas, ótimo. Livre, e ainda depois aí. Desse debate, dá mais ainda vontade de ver, né? Então, teve um momento aí que a Úrsula comentou, né, daquele que eu acho que passa aí em algum momento do filme, e comentou do processo em que não era permitido as pessoas que mudassem, né, de uma categoria, mudassem de... A mobilidade social? Isso, a mobilidade social. Agora, mesmo depois, quando foi permitida essa mobilidade, era uma promessa, né, Úrsula? Porque, de fato, os pontos de partida das pessoas eram muito diferenciados. Então, assim, alguns conseguiam, mas, de fato, isso era muito raro, né, de acontecer. E, com isso, as pessoas imaginavam que iam ter um padrão de consumo, né, eram movidas pelo capital e imaginavam que poderiam consumir esse modelo capitalista, quando isso, de fato, nem acontecia e tinha todo um processo de exploração da mão de obra. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a esse processo que a gente vive hoje, né, da exploração da mão de obra como ela está hoje, com toda essa desregulamentação e o processo de uberização, porque hoje sindicatos perdem força, hoje as pessoas trabalham
num ritmo alucinante, né? São super exploradas e também vão perdendo, né, os seus empregos. Então, quando vocês comentaram aí da pobreza absoluta que as pessoas se encontram, além da pobreza, os postos de trabalho eles estão diminuindo num ritmo muito grande, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco disso e até contassem, eu não sei se isso é alguma coisa que o filme fala, né? Comenta. Obrigada. Então, Ana, são pontos bem importantes. Em relação à questão da mobilidade, o que eles colocam é o seguinte, que você, no pós-guerra, até final dos anos 60, você tem uma redução, não é absoluta da desigualdade, obviamente, mas você tem uma movimentação nas estruturas sociais, mas principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. Isso não vai chegar de uma forma proeminente na América Latina, nem na África, nem no sul asiático, mas nesses países onde você tem essa proposta, né, do welfare state, com a proposta, né, de você conseguir ser senhor da sua vida, senhor do seu sonho, você tem alguma movimentação. E isso vira, de fato, uma venda do American Dream, né, do sonho de... né, isso. E do conforto europeu, que você consegue ter pessoas que estudam e que ascendem. E o que ele vai mostrar é que, ao longo do tempo, o que se vai construindo e que chega na perspectiva de hoje é você ter netos mais pobres do que os pais, que são, por sua vez, já mais pobres do que os avós. Então, você teve um empobrecimento da população nas últimas décadas, porque essa perspectiva de mobilidade de crescimento vai sendo travada a partir do final dos anos 90, quando você vai desregulamentando tudo isso. Tudo aquilo que o Estado tinha criado e regulamentado, que permitiu certa mobilidade, porque garantia educação, saúde, assistência, e as pessoas tinham emprego, porque também tinham investimento de garantia de expansão do emprego, e essa mobilidade vinha. Quando você desregulamenta, você só vai ter emprego para alguns. Continua tendo crescimento econômico, mas para alguns, né? Pode falar, André. Não foi nenhuma gentileza dos donos do poder capitalista. Não. Aninha, Ana, olha, se o capitalismo não fizesse isso, novas eclosões fascistas na Europa podiam ter espaço... O que acontecido? E Revolução Socialista dominado tudo. Exatamente. Essa feminização do capitalismo, essa humanização do capitalismo, foi também para enfrentar os seus concorrentes. Então, é bom lembrar, isso não foi uma gentileza, foi uma conquista. Uma conquista dura e uma continuação de poder. Uma luta para continuar poder. Agora, o filme tem uma coisa interessante, que ele vai dizer o seguinte, o que está acontecendo na China? Então, tem lá um estudioso da economia chinesa atual. Ele fala, olha só, a China tem um capitalismo de Estado. Então, você tem um modelo que é distinto ali do que está acontecendo. E a China continua tendo alguma perspectiva de mobilidade social nesse capitalismo de Estado, porque você tem o Estado garantindo uma série de processos e de políticas que permitiram que, nos últimos anos, eu não me lembro agora se são 2 décadas, um crescimento de renda de 800% para essa classe mais pobre, para ascensão. Só que o crescimento dos mais ricos foi de 2.000%. Então, ainda que a China tenha esse capitalismo de Estado que permita certa mobilidade, você não vai ter encontro, porque o acúmulo de riqueza lá também é muito grande. A estrutura de classe está inalterada. Você não altera, entendeu? Mas você tem uma perspectiva de ascensão ainda vigente, lá crescente. A gente não tem mais essa aqui. Hoje, o que está acontecendo é um empobrecimento das pessoas que eram classe média. Não é só no Brasil, na América Latina como um todo, né? E nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos está vivendo uma enorme crise que não consegue resolver a questão do emprego, tanto é que o Biden entra com essa proposta de fazer uma volta de um planejamento, de um plano, né, uma perspectiva do Roosevelt revisitado, né, com o plano... Agora é Green New Deal, né? Que agora ninguém nem sabe o que vai ser com essa história do Afeganistão, enfim. Mas o fato, Ana, que a gente vê da discussão de vários economistas super ortodoxos até há pouco, que agora se vem analisando a crise desse modelo e falando, isso não vai mais funcionar. Então, não é tanto uma preocupação com as pessoas, é uma preocupação com o modelo, mais uma vez. O que a gente faz para salvar o modelo? É isso que chama mais atenção.
Não estou dizendo Piketty, não. Piketty é de outro extrato. Piketty, toda a galera que está ali junto com ele, eles de fato têm uma preocupação com a equidade. Mas eu vejo muitos economistas americanos que mais recentemente têm feito a crítica do modelo tributário, eles estão muito preocupados aonde chega essa ruptura social. Porque, de fato, essa ruptura social dos últimos anos nos Estados Unidos elegeu o Trump. E aqui a gente está vendo a nossa situação. Então, essa instabilidade, essa incerteza, como eles dizem, é mal para os negócios, né? É ruim para o Wall Street. Então, como é que você muda o modelo para garantir que o modelo siga? Então, talvez venha aí uma perspectiva de uma suavização para conseguir garantir que siga concentrando renda. Então, ninguém sabe o que virá, mas para mudar esse modelo, teria que ser uma mudança global mesmo. Uma globalização no sentido de equidade, de pensar uma tributação global e uma regulamentação global de economia sustentável. Se não houver isso, não tem, de fato, eu também acredito como o André que não tem perspectiva. Úrsula, meu irmão, que é engenheiro da Vai lá, Gustavo. há muitos anos, 20 anos, pediu mão. Por favor, Gustavo. Ô, pessoal, boa tarde. Dá para ouvir? Está ouvindo o som? Muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer uma colocação em forma de pergunta ou questionamento, né? Como o jovem hoje, acho que nessa reunião não tem muitos jovens, né? Infelizmente não somos mais tão jovens, né? Mas como é que o jovem defende o neoliberalismo no Brasil hoje? Eu gostaria sabe, porque foi feita uma lavagem cerebral aqui no Brasil para se achar que é uma coisa fora de moda a defesa desse capitalismo, ao menos de Estado, como vocês falaram da China, né? Então, o que aconteceu com esse jovem que só defende a Bolsa de Valores, que defende um mundo dos negócios onde ele nunca vai chegar? Entendeu? Então, a visão é visão de lucro apenas, em lucro, que vai chegar o quê? Impostos mais caros para todos nós. Esse é o Estado mínimo. Mas em 2008, quando o banco Lehman Brothers, né, o que aconteceu? Se o Estado não salvasse os bancos americanos, o sistema global ia acabar. O capitalismo. Outro exemplo que eu ia dar para vocês, na década de 50, Getúlio Vargas cria as estatais, por quê? Porque tinham regiões, outro dia eu li um artigo, tinham regiões do Brasil que não tinham fornecimento de energia elétrica. Então o capitalismo não está nem aí se tem gente em regiões mais inóspitas no Brasil que tem fornecimento de energia elétrica, de gasolina. O capitalismo não quer saber. Ele quer maximizar o lucro, ele quer ganhar dinheiro em Rio, São Paulo, com pessoas brancas e etc. e tal. Então, a gente vai chegar aqui no Brasil ao fim de serviços básicos, tá, gente? A gente vai chegar à era de apagão, sem abastecimento, regiões sem energia. Gustavo, né? Sem nem correio, né? Nem correio. Nem correio. Assim, para o jovem, eu botei algumas coisas aqui que eu estou pensando. Não tem concurso mais para o jovem, não tem emprego. Então, é um esvaziamento da indústria nacional. Eu estou vendo as plataformas, são todas hoje feitas na Coreia e na China. Só posso falar isso aqui, né? Mas, assim, é o fim da lei do conteúdo nacional. Mal ou bem, né, o pessoal só sabe criticar o PT. Mas, pô, o cara não entende, não estuda o que acontecia, né? Você tinha a lei do conteúdo nacional que obrigava a ter o mínimo de indústria nacional aqui. Não há mais. É só... Então, assim, uma coisa que eu acho que resume isso tudo que a gente estava falando, e favorece que a pessoa jurídica. Hoje é um mundo que vamos destruir a pessoa física. A pessoa física está fora de moda. Né? Se você liga a televisão, é só Dotpoint Coin, é só logo de grandes empresas, é só isso. O ser humano acabou. O ser humano está fora de moda. É como se fosse um índio nu, entendeu? Então, o que eu me pergunto é por que o jovem no Brasil defende uma coisa que vai acabar com o futuro dele. Entendeu? Eu não vejo futuro para o jovem. Eu acho que a maioria aqui conseguiu, ao menos, ter uma profissão, e daqui para frente? O que o pessoal, né, nossos filhos, sobrinhos, o que eles vão fazer, né? É complicado. Uma ideia, meu irmão coloca uma questão muito complexa. Irmão, Gustavo, eu tenho uma ideia que está ficando cada vez mais clara na minha mente, foram as consequências do período de apagamento cultural, de explicitar os pensamentos aqui no Brasil por 21 anos. Eu vejo como consequência, um dos produtos
né, deletérios da ditadura militar no Brasil, foram gerações e gerações de pessoas que consideram que a participação política, que a politização, que o pensamento, inclusive, é algo negativo, é algo nefasto, é algo ruim, é algo... Aí você tem uma série de pessoas que defendem a sua própria alienação. Irmão, cara, você está falando, a gente não pode falar, não é legal falar as instituições e tal, mas quantas pessoas que eu conheço no ambiente que eu trabalho que não tem a menor noção do mundo, não tem interesse em assistir cinema, teatro, cultura, música, qualquer música. Isso foi uma construção, irmão. Infelizmente, muita coisa deu certo para os donos do poder. 21 anos, as pessoas sem poder... Aliás, eu recomendo que todos aqui assistam a um belíssimo documentário, Chico, artista brasileiro, assisti anteontem, lindo, sobre a vida do nosso querido Chico Buarque. Gente, o que o Chico Buarque enfrentou na censura, coisas inacreditáveis. E você vem agora com o fascismo que proclama liberdade. Liberdade para morrer, liberdade para matar. Quer dizer, irmão, Gustavo, a tua pergunta é muito filosófica, você apresenta coisas incríveis sobre inclusive, indireta a sua vida profissional, o que, pessoal, a indústria nacional está passando. O Brasil está voltando àquele quadro lindo da Tarsila do Amaral, Os Operários, 1933. O Brasil está se reprimarizando. A economia brasileira está voltando a ser uma economia agrária. E um agronegócio, pessoal, que não alimenta o brasileiro. O que sobrou aqui, pessoal, de produção de riqueza, né, é centrado no campo, agricultura e pecuária. Porém, com o desmatamento crescente da Amazônia e perda de potencial dos rios voadores, você vai ter cada vez menos chuvas. Só para contextualizar, a galinha dos ovos de ouro, perdão, usar aqui um coloquialismo, a galinha dos ovos de ouro no Brasil, em pouco tempo, vai secar. Quer dizer, o que vai sobrar para o Brasil? Já não tem nada, já não tem emprego, a gente já não está tendo acesso à arte e cultura. Eu fico angustiado de ver uma geração inteira de brasileiros sem refletir sobre a sua própria destruição de vida. É muito complicado. O Gustavo está perguntando, Úrsula, não sei se você tem uma ideia, como é que essa geração de hoje entrou nessa e como é que ela sai dessa? Nós tivemos emprego e eles vão ter o quê? Pois é. Então, eu fico pensando na pergunta do Gustavo, enfim, tem várias camadas aí entrelaçadas, mas tem uma questão importante da gente pensar que esse processo de desregulamentação que os governos fizeram, né, dos capitais, não é um processo isolado. Ele é um processo que vem num pacote, de um pensamento, num pacote ideológico, que tem um domínio que vai dominando o aparelho de Estado e vai dominando a forma como a gente troca informações e repercute de forma midiática e de forma educacional quais são os valores, quais são os conceitos. E a gente vai passando a construção de valores muito utilitaristas, de valores muito individualistas, como perspectiva de vida, né, que no filme aparece os Yuppies, mas todas as gerações seguintes, focadas, né, no crescimento e na perspectiva de virar milionário. Então, as pessoas deixam de ter uma perspectiva de uma vida mais comunitária ou social, para uma perspectiva de ser milionário, de ser rico, né, e de ser o destaque. E quando você vende o sonho de que todos podemos ser milionários, né, é só você buscar ser bem-sucedido e focar na sua vida, buscar no seu emprego, esse discurso de que trabalha com Uber. Não agora exatamente, mas há 2 anos, antes da pandemia, se ouvia muito isso, né? De que a pessoa ia estar tocando ali a sua vida. Então, isso não foi algo isolado, isso foi construído ao longo desses últimos anos também, dos 90 para cá, por vários meios. E a mudança tecnológica, que também desregulamenta as formas como a gente se comunica, ela traz uma perspectiva, de fato, de uma redução de leitura, de uma redução do impacto que é a educação e de um aumento de uma troca rápida, né, da perspectiva de um WhatsApp, de um YouTube, de tudo mais, e que fazem com que conexões e a venda do sonho, né, do reality show e do youtuber bem-sucedido passa a ser uma perspectiva para Deus e o mundo. Os jovens hoje querem ser youtuber, né? Essa é uma questão. Por outro lado, também tem uma questão religiosa que eu não estudo, não conheço, mas sei que ela é muito importante também. Teologia da prosperidade, igrejas neopentecostais, que arrebenta com a possibilidade de construção coletiva. Isso, e que é muito crítica a perspectiva tanto partidária quanto sindical, colocando uma perspectiva de corrupção aliada à questão dos partidos e dos sindicatos, que foi algo muito bem sucedido, feito pela mídia nos últimos tempos, que colou na questão tanto partidária quanto dos sindicatos a questão da corrupção. Então, as pessoas não querem mais saber disso, porque elas acham que isso não resolve.
né? Ninguém quer saber mais de entrar num partido, de ter vida partidária, de se filiar a sindicato. Isso tudo é como se fosse uma coisa passada, antiga, né? A questão hoje é a solução individual. Mas acho que o Diamantino quer falar e a Flávia também, então vou passar aqui a palavra, porque senão a gente domina, vai bloqueando o debate. Maravilhoso debate. Vamos nessa. Mas tá bem, tá ótimo. Mas eu lembrei, André, o seguinte, você citou o povo brasileiro do Darcy, e aí tem, num vídeo de um dos capítulos, aí você citou o Chico Buarque também. E uma hora lá ele faz uma falação que era assim, tentando explicar a situação, que já não era tão atual, acho que tem mais de 10 anos esse vídeo. Ele falava assim, a igreja não catequiza, a escola não ensina e os partidos não politizam. Ou seja, a gente passou por um período aí de governos com conteúdo, vamos dizer assim, progressista, vamos dizer assim, mas a politização dessa discussão não foi à frente, né? Então, se formou uma classe média que baseada em quê? No aumento do poder de consumo, né? Agora, eu insisto em relação à perspectiva de futuro, eu acho que eu concordo com o Roberto Cruz aqui. Eu acho que a questão da acumulação ela é muito complicada, tanto nos países centrais como nos países do sul global, né? Porque quando as novas tecnologias e a nova forma de organização do trabalho, elas destroem os empregos. Então, como que você vai fazer uma retomada? A retomada que vai ser feita com base justamente na capacidade de concorrência das empresas vai ser com tecnologias que economizam ou destroem mão de obra. Então, você não vai ocupar essas pessoas. Então, você vai criar dentro já existe, né, o tal do desemprego estrutural. E isso, evidentemente, em alguma hora, isso tem que ser enfrentado de algum jeito. Ou com algum nazismo, fascismo, né? E com essas arregimentações à direita, ou a gente tem que reconhecer que a gente perdeu a luta política e ideológica, mas a gente tem que reconhecer também que a luta continua, a batalha não terminou. Ou seja, essa é a questão, né? Do ponto de vista do capital, a estrutura leva a isso, né? Ou seja, ele não se supera dentro das regras dele mesmo, né? E aí a questão é como vamos daqui para frente. Flávia? Só uma vez. Oi, pessoal, boa tarde. Eu nem estava... Tudo bem? Eu só queria comentar, eu volto um pouco no ponto que a Úrsula estava falando. Apagaram a luz aqui. Me chamou muita atenção o experimento psicológico que eles falam no filme, mostrando que o pessoal que começa a ganhar o jogo lá no Monopoly, ele sabe que de partida a regra é enviesada para ele ganhar. É, né? Horrível aquilo. Mas eles terminam achando que eles merecem. E o que me assusta mais é que eu também já ouvi o pessoal falando, o outro lado é que mesmo quem não está lá naquela posição, acha que eles merecem. Né? Não vi nesse experimento aí, mas eu já ouvi, uma vez indo para uma greve geral, ouvi o pessoal no ônibus falando, nossa, por que tanta gente? Ai, não sei o quê. Porque tem mais que salvar os empresários mesmo, os empresários que a gente tem que ajudar. Falando, salvar os empresários, Bom, isso eu já ouvi lá nos anos 90, de gente da família, tá? E coitados dos empresários nessa recessão e tal, né? Claro que tem diferença do pequeno empresário para o grande empresário, mas assim, no discurso, no que é passado, não, eles são empresários, e já vi jovem achar que tem mais que acabar com os direitos trabalhistas, que isso é tudo uma falácia da esquerda, que se tirar as férias a gente vai receber mais, se tirar o 13º esse valor vai ser dividido no salário e nosso salário vai subir, assim, umas coisas assim que se der o dinheiro para você investir, ao invés de pagar o INSS, você vai ter muito mais dinheiro para se aposentar, né, assim, há umas coisas que isso que a gente estava falando de tirar essa coisa dos sindicatos, né,
É você por você, e você ser o seu próprio patrão ou colaborador, que agora ninguém mais é funcionário, é todo mundo colaborador, né? E isso me preocupa muito, né? Mas também da pessoa achar mesmo. Outro dia brinquei com um colega, que ele falou assim, quando passaram a cobrar para entrar no baile ficou melhor. Eu falei, porque rico não é ladrão, né? Só pobre que é ladrão. Então tem tem essa visão, né, que quem tem dinheiro é melhor, né, isso eu acho, assim, e é no fundo, né, é uma coisa cultural e no subconsciente, não é consciente, mas infelizmente a gente vê as ações, elas refletem um pouco isso. Isso me espantou bastante. Daí quando ele falou assim, que inclusive os ricos acham que eles são merecedores, né, mas daí a gente vê exemplos, vê também gente achar que, né, não sei se é verdade aquele tweet lá do Elon Musk falando, eu vou interferir no país que for para eu conseguir o que eu quero, né? Complicado, né? É só isso que eu queria comentar, assim, que isso me chamou muita atenção, mas a gente vê isso muito espalhado, né? Muito disseminado, e é complicado, né? Acho que é a Ana agora. Muito legal, Flávia. Muito legal, Flávia. Então, complementando o que a Flávia e o Diamantino estavam dizendo, eu acho, assim, uma das coisas que mais... Tem duas coisas que me preocupam bastante, né, em relação a... Quando eu penso assim, o que vai acontecer em relação a esse processo que a gente está vivenciando, né? Uma é a questão da relação sociedade-natureza, né? Então, assim, o uso dos recursos naturais, a superexploração, porque eu acho que esse é um limite da vida mesmo, né? Então, a superexploração e o uso dos recursos como é feito, eu acho que é um dos limites mais claros, assim, do que a gente está vivenciando. Mas, como disse o André, não por uma questão dos recursos em si, mas da forma como eles são explorados, né? Então, porque se a gente pensar na população e como que ela poderia, se houvesse uma distribuição mais equitativa, isso poderia, né, ser utilizado de uma forma que as pessoas tivessem acesso e não fosse, isso não se configurasse como um problema, mas da forma como é feita, você tem, e também, né, da obsolescência programada, de todas essas coisas que a gente considera na questão ambiental. Agora, outra que eu acho muito complicado, porque a gente encontra em cada esquina que a gente passa na nossa realidade, não é uma realidade só brasileira, é o que a gente estava conversando da questão do desemprego, né? Então, nesse sentido, durante e nos estudos da questão do trabalho, durante bastante tempo, né, se acreditava que a tendência era uma diminuição do tempo de trabalho, né? Então, viria um ócio. As pessoas iriam trabalhar menos, elas trabalhariam 6 horas por dia. Então, é interessante ver que hoje, e eu acho que isso é uma coisa que não tem, assim, é claro, é o modelo, né? Mas que as pessoas trabalham e internalizaram um trabalho de 8, 10, 12, 14 horas Ai de quem reclame, ai de quem reclame. Então, mas, André, eu acho assim um absurdo como as pessoas trabalham e acham que isso assim faz parte, trabalhar um número absurdo de horas. E assim, mesmo a gente que está trabalhando numa universidade, você trabalha final de semana, você trabalha à noite, às vezes você vê colegas trabalhando. Bom, se você vê colegas é porque você também está, né? A gente aqui hoje, Ana, no véspera de feriado. A gente está aqui, trabalha de madrugada. Então, você internaliza uma forma de trabalho,
né? Não é aquela coisa mais do Fordismo, que tem alguém te vigiando, mas você está trabalhando. E é uma coisa assim, enquanto tem um número imenso de pessoas que poderiam estar no mercado de trabalho, mas que estão fora dele, né? Então, e é uma coisa que eu não vejo no horizonte. Eu não trabalho, eu não estudo a questão do trabalho, mas eu não vejo como isso pode se resolver dentro desse sistema, porque se era uma tendência, né, com a regulamentação do mercado de trabalho que você visualizava a diminuição das horas trabalhadas e que com sindicatos ou com outra forma de regulamentação isso poderia diminuir, até essa forma coletiva, né? Os estudos, os franceses faziam esses estudos, etc., né? Então, havia uma ideia dessa diminuição. O aumento disso e o que seria já não é mais o lumpenproletariado, né? Mas o que seria esse desemprego estrutural imensamente exacerbado com individualismo e que é uma luta de cada um por si, eu não vejo como incorporar essas pessoas, porque não é só o setor informal ou terciário, né? É um mundo de pessoas que nem se colocam no mercado de trabalho. Então, eu não sei se vocês conseguem visualizar uma forma diferente ou uma saída para essa questão, ou tem estudos que complementam, ou se isso é melhor colocado de uma outra forma. Úrsula, acho que é contigo. Eu ia falar uma coisa mais transversal. Essa pergunta, acho que para uma nossa especialista de estudos na área do trabalho, relação com renda. Olha, dos estudos na área do trabalho não é minha especialidade, não, mas eu concordo com a Ana que, na verdade, você tem uma extrapolação de algumas pessoas, né, concentrando o número de horas muito grande de trabalho, até porque você tem uma especialização muito grande nesse modelo atual do capitalismo, que ele é financiarizado, ele é desregulamentado, o mercado é desregulamentado e ele é muito focado em especialização. Então, algumas pessoas são requeridas para trabalhar, mas boa parte do contingente mundial que não tem um acesso à educação específica, especializada, não é e não será. Então, de fato, essas pessoas não têm perspectiva de inclusão. A possibilidade que a gente teria que trabalhar seria de garantir renda, sim, para essas pessoas, sem uma obrigatoriedade de que elas vão trabalhar nesse modelo de mercado. A gente teria que rever tudo, de fato. Quando você estava falando, né, da perspectiva mais coletiva, eu lembrei também dos italianos, né, da Emília-Romagna e toda a perspectiva de cooperativismo proposto como forma de desenvolvimento econômico sustentável. Mas é louco que parece que isso já faz tantas décadas, né, porque isso não consegue entrar mais na discussão global de você trazer isso, porque o avanço tecnológico, ele solapa qualquer tipo de iniciativa localizada, gente. É muito difícil fazer qualquer tipo de concorrência se você não tiver alguma regulamentação. E os governos abriram mão de regulamentar, e o Brasil entrou nessa toada da última desregulamentação agora, né, de mudar mercado de trabalho, e previdenciário e econômico e tudo. Então, a gente tem hoje uma perspectiva de política econômica passiva. Por que a gente usa política econômica hoje? Justamente para garantir superávit primário e o pagamento de dívida. Então, você tem que demonstrar que você faz política fiscal e que você não vai ter risco de default, que você não vai quebrar. Mas você não faz mudança em câmbio, você não pode fazer altas mudanças de juros, você não faz uma política monetária ativa e você não regulamenta mais capital. Então, os países, eles são todos, de fato, sucumbem ao que a Flávia falou, ao que os conglomerados querem. Então, essa é uma perspectiva muito complicada, que se não tiver, de fato, como diz o Diamantino, uma ação mais globalizada, eu não vejo como é que a gente sai desse nó. Não, né? Sim, mas assim, tudo que a gente vive aqui no Brasil, ele tem um caráter mais dramático do que, por exemplo... Sim, exato, porque a gente está na periferia da periferia. Então, a gente tem uma desigualdade interna nossa que reproduz uma desigualdade internacional. Então, nós somos os explorados por esse capital mais internacional, e aqui dentro a gente tem uma elite que explora
as classes mais pobres. E sendo que a gente tem um modelo, só queria comentar isso que a Flávia falou, que é muito, de fato, muito arrasador ver isso, mas a gente tem uma estrutura de classes em que a classe média, ela se incomoda de ver um programa Bolsa Família que aumenta o poder aquisitivo do mais pobre. Em vez dela ficar incomodada com os mais ricos e querer que eles paguem imposto, ela se incomoda com o mais pobre que está ganhando Bolsa Família, dizendo que ele é vagabundo. Aí deixa eu comentar. É o seguinte, pessoal, a gente, toda análise aqui no Brasil, acho que a Flávia falou do inconsciente da sensação de que você tem alguma cidadania, se tiver posse, patrimônio, o inconsciente do Brasil. A gente foi constituído, a República Federativa do Brasil, no contexto de uma saída de um país, uma região do mundo, que ficou mais tempo com a realidade da degradante, totalmente incivilizada e brutal e cruel escravidão. 350 anos. Então, assim, tem gente que fala outros países da Ásia. Eu já olhei muito escravidão, já procurei estudar escravidão. Essa situação de um país aqui como o Brasil, esse tamanho, um país com leis já no século XIX, não tem outro país no mundo que perdurou tanto tempo a escravidão, sem necessidade, por exemplo, energética nenhuma. A máquina a vapor já existia há mais de 100 anos. Ou seja, o rico do Brasil, o poderoso, se acostumou a não trabalhar e sugar o próximo. Então, aqui você paga 40% de toda a riqueza produzida no Brasil, nessa métrica tão defasada e tão incapaz de comparar países, o PIB. Olha, me corrige, Úrsula, quase 40% para pagamento, amortização de juros da dívida pública. Isso, até onde eu sei no mundo, não chega, não se aproxima desse patamar. Ou seja, toda a nossa riqueza gerada, ela serve, em boa medida, para replicar a concentração de riqueza e a expansão das desigualdades. Você não tem... E acho muito engraçado que você pergunta aqui no Brasil para todo cara da classe média, ele odeia qualquer benefício para o pobre. Mas todo mundo aqui no Brasil fala em educação para todos. Ninguém tem muita coragem, talvez só o atual mandatário. Educação e saúde. Tá, de onde veio o dinheiro? Educação e qualidade de como? Se você não tem recurso para nada, quanto você tem? Quanto você perdeu aí de ciência no Brasil, de investimento para ciência? Educação pública? As professoras do Brasil, gente, quem é professora? Eu outro dia estava num hotelzinho com a minha esposa trabalhando, e aí eu me lembro, a minha tia e tal é professora, aí a dona do hotel, nossa, deve vender docinho na rua. A noção de que as pessoas têm, ninguém quer que algum filho teu ou filha seja professor de ensino público. Todo mundo diz que quer ter o filho bem educado, mas ninguém quer que o filho seja professor. Um curso lindo que tem na nossa Escola de Artes e Nacionalidade chama-se Licenciatura em Ciências Naturais, LCN, para formar bem professores para trabalhar com ciência no ensino, até o ensino médio. Coisa linda, um projeto assim, vanguardista, civilizacional. Perdeu-se 20, 30 vagas, ninguém quis saber, não é importante. Aquilo ali, pessoal, é para construir o Brasil no caminhar de um Brasil civilizado, desenvolvido. Matou-se aquela ideia, acabou, ninguém se discute nada. Se você faz uma manifestação, uma reunião política, como essa que está fazendo aqui, numa unidade da USP, é possível que a gente receba uma cartinha? Não. Você está falando de política, não pode. Quando que você vai nos Estados Unidos, esses debates acontecem. Gente, é muito louco a situação no Brasil. Eu acredito na rebeldia, nas artes. E aí eu vejo assim, esse ambiente aqui agora, todo mundo aqui já passou dos 40. Meu amigo Rodrigo aqui, 35. Cadê a juventude, galera? É o WhatsApp que procura competição, negócio de BBB, The Voice, competição. Somos todos coisificação do corpo da mulher. Quer dizer, e aí? A felicidade construída com base em churrasco com carne cheia de, sei lá, contaminantes, chopp cheio de milho. Cacilda, que felicidade triste. E o danado do ser humano não desperta, ao menos se rebelar um pouco, mas se rebela. Eu tive almoçando outro dia no restaurante, o garçom falou assim, eu falei, e aí, cara, como é que você está vendo o SUS e tal? Ele me chama de professor há muitos anos, restaurante 5, próximo da EASH. Ah, professor, quem não tem o dinheiro para pagar plano de saúde não tem que ter SUS. Eu falei, mas, cara, quem não tem dinheiro para ter um plano não merece ter um atendimento à saúde? Professor, finalmente eu consigo pagar um plano de saúde. Quem não conseguiu é por incompetência. Eu falei, mas que isso, cara? Quer dizer, essa visão na mente das pessoas mais vulneráveis de que o que vale é competição parece que te tira muito da esperança. Quem tem ido nas ruas no Brasil para lutar por um Brasil minimamente democrático é a elite intelectualizada, a classe média intelectualizada. Mas não passou de 1 milhão as pessoas que vão para a rua. Nenhum momento desses aí, nesses 5 manifestações, passou de 1 milhão. Como é que a gente faz o Brasil despertar ou o Brasil surgir? Eu não sei, pessoal. Realmente é muito angustiante, tá certo? Eu, sinceramente, não sei qual é essa André, então, eu vou dar uma injeção de otimismo aqui, de algumas coisas que eu tenho visto.
Uma delas, três episódios. Um episódio de eu falando na Câmara Municipal de Vereadores, explicando um pouco, né, as desigualdades tributárias e colocando os dados lá por faixa, por renda, por cor e tal. Aí uma senhorinha vira para mim e falou, nossa, que interessante isso, eu sempre achei que a gente fosse o país que mais cobrava imposto no mundo, você está mostrando dados tão importantes, por que você não vai no Datena falar essas coisas? Seria tão bom todo mundo saber. Eu falei, olha, eu vou, se deixarem, eu vou certamente, mas enfim, deixar, né? Mas ela estava lá super contente e as pessoas estavam debatendo, assim, a gente precisa, de alguma forma, nós saímos um pouco mais da universidade e tentar comunicar, né, a gente precisa achar formas de fazer isso, não sei, gravar podcast e tal, isso é um ponto. O outro ponto, André, é que, assim, os nossos alunos na nossa EASH, eles são muito combativos, assim, tenho muito orgulho deles e a gente tem, comparativamente ao campus Butantã, muito mais escola pública, muito mais aluno preto, muito mais aluno pardo, muito mais alunas ativistas, muito mais ativistas LGBT, enfim, então a gente tem, assim, um corpo de aluno, a Raquel estava falando aqui que tem aluno mais novo também, né, Raquel? A gente tem um corpo, sim, ativo, e eles estão fazendo muita coisa. De fato, isso tudo ainda é muito pulverizado, né? Precisa ter uma representação política para a gente conseguir ter essa visibilidade e chegar, mas eu vejo nas últimas eleições municipais, por exemplo, que a gente teve uma mudança de representação. Então, a gente tem que seguir nessa luta, porque se a gente não chegar na arena da política com representação, a gente não tem como fazer a disputa. Então, pelo bem e pelo mal, a gente tem que ir para a disputa no espaço da política, de deputados, de vereadores, e de espaços, e de conselhos, e a gente tem que fazer essa disputa, e eu acho que nossos alunos são uma parte dessa representação, assim como também os alunos das federais, eu vejo também uma grande movimentação. E o terceiro ponto que eu acho que pode nos dar algum ânimo é que esse ano, pela primeira vez, né, no começo desse ano, saiu uma pesquisa da Folha em que a maioria da população era a favor de uma tributação mais progressiva. Até o ano passado, até antes da pandemia, a maior parte dos brasileiros era contra qualquer mudança tributária. Isso todo ano, né, levantado, e todo ano as pessoas se posicionando que o país já era a maior tributação do mundo e tal. E a discussão da pandemia, ela trouxe duas questões. Uma são as injustiças, né, os dados da Oxfam que você falou, ficaram muito na mídia, e a outra questão que surge muito na mídia também é a importância do SUS. Então, isso teve um reposicionamento de fala de que o SUS é importante e das pessoas repensando um pouco, não é todo mundo, obviamente, mas muita gente repensando sobre a discussão se é ou não é eficiente, sabe? Que antes era muito taxado, o SUS não é eficiente. Muita gente requestionando isso, porque muito plano de saúde não atendeu as pessoas, não quis dar conta, né? A gente viu Manaus no colapso absurdo, e os ricos saindo de helicóptero. Sem oxigênio para as pessoas morrendo na rua. Asfixiada, que coisa mais exato, absurdo. Sabe? De chorar, é muito angustiante. Então, acho que a gente, de fato, não sei, mas a gente precisa pensar como é que aproveita esses momentos e seguir insistindo nessa discussão, porque tem núcleos. Eu vejo o pessoal dos quilombos, movimento periférico, fazendo essa discussão, o pessoal de pontos de cultura, que são vanguardistas nessa discussão, né? Tem muita gente, muitas mulheres aí. Eu participo de um movimento, um coletivo que está lutando contra a construção de uma hidrelétrica em Minas Gerais sem sentido nenhum. Mas eu vejo assim, uma mobilização. Tem mobilização de luta. Caiçara, Ribeirinho, pessoal quilombola. Impressionante, pessoal. Agora, tem que ir para a disputa da arena da política. Porque se a gente não tiver voto, a gente não muda esse modelo e passa a lei. Então, a gente tem que fazer essa disputa. Eu adoro. Tudo que você fala, eu concordo, mas essa disputa para a arena política não é um jogo de cartas marcadas? O camarada que então, mas a gente não conseguiu eleger alguns. Eu concordo que tem um jogo de cartas marcadas dentro da divisão de recursos. Mas a gente vai ter que disputar isso dentro dos partidos também. Mas não dá para fazer outra coisa também, junto com disputar nesse jogo? A gente tem que disputar na mídia, a gente tem que disputar na universidade, a gente tem que disputar nos conselhos, na arte, na cultura, na educação, no podcast, no YouTube. A gente tem que ir nesses canais todos e começar a falar. Olha, com esse olhar de esperança, acho que a gente pode se aproximar do fim, porque senão a gente vai começar a contar outros casos tristes. Não falta. Pois é, tem que terminar. Amanhã preocupa para perspectiva de que vamos para algum lugar. Eu me lembro, pessoal, só para assim, eu lembrei de uns 4 anos do movimento de estudantes do segundo grau, ensino médio,
tão bonito, tão contestador. Vocês lembram disso? Manifestações contra... Eu não sei o que era, não esqueci agora, mas a juventude do ensino médio super mobilizada. Eu não sei, eu fico esperando um dia levantar e pegar o jornal e olha, jovens do Brasil estão nas ruas lutando por um Brasil mais justo, digno, fraterno e igualitário. A juventude, quando se move, encanta e deixa a gente... Que não seja uma movimentação liderada pela mídia corporativa, como infelizmente tem sido até o momento. Uma manifestação sincera, né? Uma coisa assim, quem sabe surge, né? Se eu for replicar o Brasil, a juventude, pelos nossos alunos, dá para ter muita esperança. Mas quando eu vejo a realidade do ensino privado, as conversas que eu vejo, vestibulandos, meu filho é estudante de colégio privado, né? É uma questão assim, você estuda para se preparar para entrar no mercado de trabalho, é um estudo assim de qualidade, mas tecnicista. É um estudo que não lhe prepara o cara para ser cidadão. É um estudo que priva o cara dos sonhos. Nós somos fundamentalmente invisíveis. O nosso imaginário é muito mais concreto do que o nosso real. E a gente é colocado numa situação de vida muito pobre, muito pequenininha. Sabe, os sonhos dos brasileiros, essa galera do sul global, como falou o Diamantino, eles têm que ser menores do que os sonhos do cara da Finlândia. Eu não aceito isso, entendeu? Isso é muito indigno, entendeu? O sonho do finlandês, o sonho do norueguês, do dinamarquês, o sonho do cara da Califórnia, o California Chan, é cult. O brasileiro tem uma voz linda, o brasileiro tem Noel Rosa, Cartola, Pixinguinha, Paulo Vanzolini, tá certo? Adoniran Barbosa, tem essa USP aí, neoliberal, tal, conservadora, mas, porra, sinceramente, Milton Santos, Florestan Fernandes, muita gente bacana passou pela USP e está na USP ainda, tá certo? Você tem aí Petrobras, Embraer, tá? Então vamos acreditar. E tem o Nordeste, André. Eu tenho conversado com vários. Eu tenho o pessoal do interior do Maranhão, que eu tenho conversado nos projetos. Gente, o pessoal está fazendo coisa no Maranhão, em Caruaru, em Pernambuco. É muito legal. A gente saindo um pouco de São Paulo também te dá outro ânimo, viu? Menos conservador, mais, né? E mais cultural, enfim. Então, cara, vamos focar nisso aí, André. Vamos terminar com esperança. Né? Ana, vamos no positivo. Vamos no positivo. Eu vou ver a Ana falar lá na AMPA. Tem aqui a Raquel. A Raquel falou: olha, eu sou jovem, eu tô aqui, hein, galera. Não acho que tem só coroa aqui, não. O lance é que temos muitos batalhões. Nós precisamos ter o exército. Isso. Acho que o próximo tem que ser os jovens conduzindo e a gente só ouvindo, hein? Se depender da gente, não vai. Né? O negócio não vai. Porque a salvação, inclusive da IASH, é esse pessoal aguerrido, porque eles vão fazer a gente ir para frente. Porque depender vamos dizer assim, das pessoas que já estão posicionadas e querendo proteger o seu lugarzinho ao sol, isso não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar. Ana? Oi. Mas você sabe, Úrsula, que falando aqui do positivo, eu trabalho lá com os comitês de bacia, né? Então, eu estava dando uma aula para o pessoal de gestão de recursos hídricos, que é o 3º ano, e aí falei, né, da lei de recursos hídricos, dos comitês que são participativos, como os conselhos, etc., e que eu vou num histórico até 2019 e depois muda, etc., e depois vou falar de 2019 para frente. E aí o pessoal falou, mas o que muda, etc., e como que está? E parece que isso não está muito funcionando. Eu falei, olha, mudou um pouco, né? Está mais centralizado. E tem algumas políticas ambientais que elas estão sendo desmanteladas, mas não quer dizer que isso vai ficar sempre assim, porque a gente trabalha com ciclos, né? Então as coisas elas vão, aí tem hora que é mais autoritário e tem hora que vai abrir, porque não dá para ficar sempre desse jeito. Então eu vejo assim que a gente está num momento agora autoritário, mais centralizador e com desmantelamento de uma série de políticas, mas eu não acredito que vai, eu não acredito mesmo que vai ficar sempre assim. Eu acho que a gente já está num momento de mudança, que as pessoas estão se revoltando, estão se colocando contra essas políticas da forma que estão acontecendo, mesmo na questão da crise hídrica. Para mim, a crise hídrica nunca terminou, né? Porque assim, a gente nunca recuperou, mesmo na região metropolitana de São Paulo, a questão de como vem sendo feita a política da água, ela
continuou sendo feita da mesma maneira e com as pessoas, né, que têm menos acesso à água continuaram tendo problemas de recepção de água. Só que agora as coisas estão sendo deixadas mais claras. Então, eu acho que, assim, as pessoas acabam percebendo e as coisas vão mudando e elas vão falando, vão se colocando. Então, nesse lado, eu acho que até uma aluna falou assim, que bom, né? Então, a gente tem esperança. Eu falei, claro que tem. A gente não vai ficar sempre assim. E as pessoas estão se mobilizando, né, Úrsula? O que é bem bacana, porque um ano atrás, parece que todo mundo ficava olhando meio atônito, mas agora não, agora as pessoas estão se colocando, a população está se colocando, os brasileiros estão se colocando, e não é só de um lado, né, do outro também. É o movimento de esquerda também. Então, eu acho que é bem bacana isso. E eu acho que, mesmo na questão ambiental, a gente tem uma perspectiva de mudança. Eu acho que a questão ambiental ela é bastante importante nesse ponto de vista de mostrar que as coisas têm que ser alteradas e que não dá para ficar uma parte da população sendo tão concentradora de renda, porque é impossível que a gente viva dessa maneira. Não dá para deixar uma porcentagem tão grande da população alijada de um consumo e morrendo de fome, porque é um absurdo que se viva dessa maneira. Então, nesse sentido, eu concordo com você que tem que ter um olhar mais alto astral, né? Mais no sentido de ver o lado positivo das coisas, porque senão a gente fica sem perspectiva. Então, eu acredito, mas acredito mesmo que as coisas vão melhorar e esse ponto de melhora já começou. Muito, muito obrigado, Ana. Posso colocar o Rodrigo na roda? O Rodrigo pediu palavra. O Rodrigo, nosso aluno de gestão ambiental, futuro mestrando em sustentabilidade, nosso importante aluno de gestão ambiental. Fala, Rodrigo. Rodrigo, pediu palavra? Boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu estava mudo aqui. Boa noite, professores aí, que eu já tive aula com a professora Ana, professora Flávia, eu estou tendo agora nesse semestre. Professor Diamantino também eu tive, e agradecer ele pessoalmente por ter mudado lá a data da prova, porque eu tinha viagem de GA na época e não ia conciliar, né? Só a professora Úrsula, que ainda não tive a oportunidade de ter aula com ela ainda. Mas, assim, em relação ao que a professora Ana tinha falado, eu acho que a gente está num processo meio que transitório, né? Essa questão aí de autoritarismo, conservadorismo, pautado em questões aí meio obscuras, né? Porque, para mim, todo esse governo brasileiro é muito obscuro, é como se a gente voltasse para a Idade das Pedras. Mas, assim, eu acho que tem que ter esperança mesmo, não desistir, porque eu acho que essa geração que vem depois de mim, né? Eu sou de 85, então já sou um pouco tiozão já. Eu acho que esse pessoal de 90, de 2000, aí acho que é um pessoal que, principalmente esse pessoal que está entrando na EASH USP, é um pessoal mais engajado mesmo. Então eu acho que não podemos perder a dinâmica das coisas, né? E é que nem o Mano Brown uma vez falou numa música dele, né? Ter esperança porque até no lixão nasce flor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber suportar, é ter a resiliência, né? O momento atual é de resiliência, né? Não é de sair para o confrontamento, porque o confrontamento às vezes também desgasta a gente e faz a gente perder uma energia que a gente poderia utilizar em prol da sociedade como um todo, né? A gente sempre tem, eu e o professor André sempre tem umas conversas filosóficas, né, professor? E eu sempre digo para o professor, a nossa missão aqui na Terra é tentar mudar o mundo. Se a gente vai conseguir ou não, não interessa. Mas o importante é que a nossa missão de tentar mudar, a gente fez. Né? E é o que todos vocês docentes, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, ajudaram na construção do meu ser, né?
do meu ser aí intelectual e tal, né? Para quem não sabe, eu sempre fui uma pessoa autodidata, né? Meu pai e minha mãe nunca me incentivaram a estudar nem nada. Eles falaram, você quer estudar, beleza. Tá aqui as ferramentas, eu não vou impedir. E você constrói seu próprio saber, porque é dessa forma, independente que de uma forma ou de outra, a gente acaba construindo o nosso ser, né? Tanto político quanto social e espiritual também, né? Então, não desistamos. Agradeço aí pela participação. Foi muito legal ouvir aí opiniões adversas aí em relação ao sistema econômico e estamos juntos aí na empreitada aí. Grande Rodrigo, companheiro de filosofias transcendentais. A gente tem um grupo de pesquisa, a gente está tentando reativar, focado na desconstrução do ecofascismo, né? Então, a gente estava trabalhando muito como é que surge a ideia da ecologia, como é que foi apropriado isso pelo Terceiro Reich e tal, e como é que isso é tão... Quer dizer, a natureza protegida para alguns, não é para todo mundo. A natureza preservada, o ar respirável, os oceanos bastante adequados e tal, mas para alguns, tá certo? Aí vem a loucura da filosofia louca, do ariano, né? Toda mentira, aquilo... Aí a ciência usada para justificar... Aliás, a ciência já foi muito mal usada, né? Desde a bomba atômica... Professor, se o senhor porventura decidir fazer aquela coisa que a gente conversou, né, pessoalmente, aí eu estou disposto a montar a apresentação, né? E apresento aí, mas aí tem que ter um apoio, né? Se o senhor tiver o apoio dos professores aí, que estão presentes na aula, já é aqui, Rodrigo, essa galera de alto nível moral, estou muito bem sentado aqui. Nem vejo é só não ver o salário, porque realmente o ambiente de trabalho é maravilhoso. Não, porque é uma coisa que assim, a gente fala, eu lembro até da fala do senhor, uma vez a gente estava voltando, né, acho que foi da aula do senhor, a gente estava conversando e tal, aí eu falei pro professor, o senhor conhece esse movimento aqui chamado ecofascismo? Ainda o senhor virou para mim e falou assim, pô, Rodrigo, para com isso aí não existe. Eu falei assim, existe na literatura internacional. E como existe? E tem muitos estudos já falando disso aí. É que no Brasil, né? No Brasil, eles colocam tudo para debaixo do tapete, né? Como a gente fala. Mas é uma coisa interessante, até para conhecimento técnico para os docentes também, né? Conhecer com o que a gente está lidando no momento atual do governo brasileiro, né? Excelente. Muito e bem. aí, pessoal? Acho que finalizamos, né, André? Eu acho que de uma forma muito digna, muito bacana. Sim, foi muito legal, muito legal. Posso desligar aqui a gravação, pessoal? Então, nós tivemos um evento muito bacana. Somos suspeitos para falar, né, pessoal? Todos nós aqui, mas terminamos, então, o webinário focado no filme O Capital no Século XXI. Eu até fui me confundindo, achando que o Piketty não tivesse participação na direção, mas ele foi fundamental na produção, direção, foi ele e outros colegas, né? Mas o filme foi feito em 2019, está acessível, é só você colocar lá no Google, né? Ecofalante, né? Sexta-feira próxima até domingo, sabe? Praticamente todos os horários estão livres, né? Diamantini, pessoal, quem não leu o livro, é um livro sensacional. Porque, sim, inclusive, e é uma leitura fácil, né, André? Ele é super gostoso de ler. Eu prefiro o Hobsbawm, que eu acho que também depende da tradução. Sim, né, eu amo o Hobsbawm também. Hobsbawm sou suspeita, mas eu gostei do Piketty também. Mas o Piketty é maravilhoso e dialoga com literatura, quer dizer, traz você, se você faz conexões outras, você sai muito, muito melhor, né? É um banho de cultura também, né? Além de um banho de economia, de conhecimentos, né? Então, vai ser muito legal tê-los aqui todos. Muito bom honra. Esse debate, ótimo. Obrigado. Muito bom mesmo, pessoal. Deixa eu parar de gravar. E fico feliz de arrumar sarna para me coçar, que deu certo. Trabalho no meio de feriado, né? Deixa eu parar aqui. Interromper gravação, vai. Interromper.